Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar a nossa 8ª aula do componente curricular de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com os contos de fadas. Vocês vão acompanhar comigo na tela a leitura do texto, ok? Os contos de fadas são histórias que desde a antiguidade as pessoas transmitem de geração em geração. Muito tempo se passou desde sua origem, mas esses textos foram lidos e relidos em todas as épocas e são até hoje. Em geral, pais e avós costumam ler para as crianças histórias que se passam em reinos distantes e envolvem príncipes, princesas, fadas, dragões, feiticeiros, dentre muitos outros elementos mágicos. Então, quem de vocês, não é? Nunca leu um conto de fadas? Como é bacana, né? A gente faz aquela viagem ali, naquele mundo mágico, né? Aonde tudo que acontece ali, a gente até tem vontade de estar ali, vivenciando o que os personagens estão passando. Vamos continuar a nossa leitura. Provavelmente você já leu e ainda lê muitos contos de fadas. Histórias como a de Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, entre outras, estão muito presentes no imaginário de todos. É difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar delas. Só para vocês terem uma ideia, os contos de fadas são tão famosos, esses mesmos que eu citei, como o Chapeuzinho Vermelho, o João e o Pé de Feijão. Nós temos também a Branca de Neve, né? Que já foram feitos filmes deles e hoje, nos tempos atuais, já fazem filmes desses contos de fada, já recontando a história e tendo uma história diferente e um final diferente, uma maneira diferente de se contar. Então é bem bacana estar acompanhando todas essas mudanças, né, dos contos de fada, tanto nos livros como até nos filmes que eles gravaram ultimamente. Vamos acompanhar a leitura. Aí nós vamos entender agora que nós temos os elementos dos contos de fada. Não precisam se preocupar agora, crianças, com esses vários elementos do conto de fada. Ah, mas professor, meu Deus do céu, quanta coisa! Eu vou ter que entender tudo isso e vou ter que saber tudo isso e aprender tudo isso. Bom, se você aprender, bacana, certo? Até porque essa nossa aula de hoje, nós não temos atividade para executar com ela, tá certo? Hoje nós vamos entender mais detalhadamente como se cria um conto de fadas, os elementos que ele tem que ter, que é o que eu vou fazer a leitura daqui a pouco, mas não precisa vocês fazerem até nenhuma anotação aí agora não. Vamos só observar aqui agora o professor falando, fazendo a leitura, acompanhando comigo a leitura na tela, porque lembra que eu falei da rotina, então não vamos perder a rotina da leitura. Então vamos fazendo a leitura comigo aí, você aí na sua casa e eu aqui, e aí a gente vai entendendo um pouquinho sobre a estruturação de um conto de fadas, né? Os elementos que o conto de fadas tem que ter. Vamos lá acompanhar a leitura. Personagens básicos. Segundo estudiosos do gênero, normalmente aparecem os mesmos tipos de personagens em todos os contos. Aí tem o agressor, aquele que executa uma maldade, é o vilão da história. Sempre tem, né? Em todo conto de fadas. O doador, aquele que doa sua magia para que o herói consiga vencer seus obstáculos. Em geral, é a fada madrinha. Aí tem o auxiliar,
que é aquele personagem secundário que ajuda o herói a vencer seus desafios. Lembra lá, ó, aqui a gente falando aqui do doador, a gente falando do doador na história, da fada madrinha, a gente lembra muito da Cinderela, né? Que apareceu a fada madrinha, a Cinderela, coitada, trabalhava lá na casa da madrasta, com aquelas irmãs perversas que ela tinha, e fazia de tudo, limpava a casa, fazia de tudo ali, e aí, de repente, a fada madrinha aparece para a Cinderela, e com a sua varinha de condão, ela ali faz com que a Cinderela tenha um vestido lindo para ir para a festa, né? Que tinha uma festa lá no reinado, que o príncipe estava fazendo, que ele queria procurar uma noiva para ele, né? E aí a Cinderela foi a única da casa que não foi. Mas aí a fada madrinha aparece, né? E faz aquela mágica e bota ela vestida com um vestido lindo e maravilhoso e transforma uma abóbora em carruagem e os ratos nos cavalos da carruagem. Então vem o doador, que é a fada madrinha, que deu várias coisas bacanas para a personagem da história. E tem o auxiliar. Lembra do Shrek, né? É um conto de fadas também, o Shrek. Nos filmes do Shrek ele tem um auxiliar, que é quem? O burro, aquele que fala demais, né? Muito engraçado lá na história. Ele é o auxiliar do Shrek, na história dele. Nós temos também um tipo de personagem que é a princesa e sua família. Ou seja, personagens muito importantes em torno dos quais a história gira. Aí a gente lembra lá da Rapunzel, que tem no filme, né? Um filme bem recente assim, eu digo de poucos anos, aonde a Rapunzel era uma princesa que foi raptada e levada para a torre, e ela tinha uma família, tinha o rei, tinha a rainha, e esse rei e essa rainha procuravam a Rapunzel há vários anos, né, tal, e todos, no dia do aniversário dela, eles faziam uma celebração que soltavam os balões iluminados, né, e foi através disso que ela foi reencontrando a sua família. Então, sim, todo conto de fadas tem a princesa e sua família, ok? Aí nós vamos lá na leitura. Tem o mandatário, personagem que pratica um crime a mando de outro. Temos também o herói, o personagem que vai restabelecer a situação inicial de paz. E temos o falso herói, tenta se passar por herói, mas na verdade só pretende causar mais conflitos, né? Então, os contos de fada têm sempre esses tipos de personagem. O agressor, o doador, como a fada madrinha, o auxiliar, a princesa e sua família, o mandatário, o herói e o falso herói. Aí, continuando ainda na leitura, você aí na sua telinha, nós vamos ver aí, ó, presença de elementos mágicos e fantasiosos. Nos contos de fada, sempre tem as fadas, né? As feiticeiras, os animais com características humanas, objetos que voam, etc. Esses seres mágicos são importantes na história, pois sempre ajudam o herói a alcançar o seu objetivo. Estrutura dos contos de fada. Então nós vamos ter lá a situação inicial. Nós vamos agora entender toda a estrutura do conto de fada, que é mais ou menos parecido com o texto narrativo, porque na verdade o conto de fadas é um texto narrativo. O conto de fadas é um texto narrativo. Então ele tem mais ou menos a mesma estrutura que um texto narrativo. Só tem mais detalhes, que foi todos aqueles elementos lá que a gente falou anteriormente. Vamos acompanhar comigo aí na leitura. Situação inicial. No início, tudo está tranquilo. Por exemplo, a princesa vivia feliz em seu castelo, né? Pode-se também chamar de estabilidade, pois tudo está em paz. As personagens são felizes e têm uma vida muito calma.
Aí nós vamos para a segunda parte do conto de fadas, que vem a complicação ou conflito. É a hora que o negócio, a hora que a história começa a ficar agitada. Há uma transformação, algo acontece e desequilibra a situação inicial. Pode-se também chamar de ruptura, pois um acontecimento inesperado rompe com toda a estabilidade inicial do conto. A paz transforma-se em pesadelo e as personagens não são mais felizes. Aí a gente lembra lá da Rapunzel, que no início Rapunzel vivia aquela vidinha dela lá na torre, né? Com a mãe dela não, né? Suposta mãe dela, que foi a mulher que raptou ela. E aí parecia que ela era super feliz. De repente, né? Rapunzel resolve sair da torre, desobedece a mulher que criou ela como mãe e conhecer o mundo e procurar um real sentido para a vida dela. E aí entra toda uma confusão, ela conhece lá o príncipe que é um foragido e eles passam por algumas aventuras, né? Depois essa mulher que raptou a Rapunzel quando criança, que se fazia de mãe dela, arruma uns caras lá maus para ir atrás dela. Então assim, a história começa a ficar triste, né? As coisas começam a acontecer assim de uma forma que a personagem começa a sofrer. Então esse é o momento do conflito da história, ok? Vamos para a leitura. Desenvolvimento. Nessa parte, a narrativa é tensa, há um confronto, pois as personagens devem encontrar uma forma de solucionar os problemas que aparecem. É aquela hora lá, onde aquele foragido, lá que encontrou Rapunzel, ele encontra aqueles dois bandidos e aí os bandidos tentam tirar ele da Rapunzel e a Rapunzel, a madrasta dela pega ela de volta. Então a parte ali bem tensa, né, da história. E aí ele vai atrás da Rapunzel na torre, lá ele é ferido e o negócio fica bem tenso, ok? Vamos terminar a leitura. Desfecho ou final é um momento posterior ao conflito, em que a estabilidade do início do conto é restaurada. O final é feliz e as personagens ficam em paz. É aquele momento que a Rapunzel já está lá com o foragido e aí eles já estão na cidade onde Rapunzel nasceu, lá no reino, né? E Rapunzel já reencontra os pais dela e aí eles já reconhecem e aí as coisas vão se ajeitando e a vilã já é pega e presa e já Rapunzel passa a viver feliz, porque aí ela se apaixona pelo rapaz e vão viver felizes ali, Rapunzel com seus pais e todos os personagens principais. Aí nós temos o tempo, leitura aí na tela, ó comigo. Normalmente o tempo é indefinido, as histórias começam com era uma vez. Conto de fada é assim, né? Não tem tempo definido. Conto de fada é aquela coisa do era uma vez, né? Então ninguém sabe. Esse era uma vez quando? Há 1 ano atrás? Há 2 anos atrás? Ninguém sabe. O conto de fadas é assim. É uma coisa assim misteriosa, né? Vamos para a leitura. Narrador. Normalmente o conto de fadas é narrado em terceira pessoa, isto é, quem conta a história não participa dela. E nós temos a temática, pode se desprender dos temas, ensinamentos. Nós temos também lugar. Os principais cenários dos contos de fadas são as florestas, os bosques, os castelos, os palácios e os pequenos vilarejos. Então, crianças, hoje nossa aula foi um pouquinho para a gente entender sobre a estruturação dos contos de fada e toda a sua história. E nós vimos que muitos contos de fada já viraram até filmes, né? Como Alice no País das Maravilhas, né? Ou uma série de desenhos, como A Pequena Sereia. Então as coisas não têm limite.
aquilo que você escreve vai virando ali um livro, e vira um desenho, e vira um filme. E quem sabe você aí um dia não possa também escrever um conto de fadas ou um conto popular, e essa história que você escrever não ir para um livro e quem sabe até virar um filme. Então eu me despeço de vocês, até a próxima aula e cuidem-se aí em casa.